Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Graça e dia. paz. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica cronológica. Meu nome é Marcelo, bem casado com o Mozão. E eu sou Jordana, bem casada com o mozão, Marcelo. Sejam bem-vindos a essa leitura. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Deuteronômio, dos capítulos 17 até o capítulo 20. Fazendo um teste aqui do som, da imagem, tudo certinho. Glória a Deus. Amém. Amém. Então vamos começar. Eu vou ficar aqui com esses capítulos 17 e 18. E o Mozão pega o 19 e 20. Porque ele vai fazer bem rapidinho. Brincadeira. A gente vai ver no capítulo 17 de Deuteronômio algumas situações que a gente não sabia, né? Eu pelo menos não sabia e me chamou a atenção, né? Porque em várias leituras isso não me chamou a atenção e hoje me chamou. Então aqui a gente começa o capítulo 17. A partir dos versículos 1 a 7, nós vemos aqui a idolatria e a punição, né? Então o povo ali é advertido a não oferecer a Deus animais defeituosos. Vimos aqui no versículo 1, que diz assim: não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Casos de idolatria comprovada deveriam ser tratados como pena de morte, com base em 2 ou 3 testemunhos. Vemos aqui no versículo 6. Vamos lá? Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo eliminem o mal do meio de vocês. Já nos versículos 8 ao 13, nós vimos o julgamento aos casos difíceis. E aí Moisés instrui os casos difíceis como fossem levados aos levitas e juízes no santuário. Então a decisão deles deveria ser acatada. Nós vemos isso aqui já no versículo 10 e 11, que diz assim: procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Já nos versículos 14 a 20, nós vemos as leis para o rei. Essa é a parte interessante, porque estamos em Deuteronômio, né? E aí nós vemos que o povo pede um rei já ali para Saul, quando Saul é o primeiro rei de Israel. E aqui ele já em Deuteronômio já dá as orientações de como seria o rei, a escolha do rei. Então aqui o rei deveria ser escolhido primeiro por Deus. Vemos aqui a partir do versículo 15. No versículo 15, Moisés fala: tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse era primeira orientação. Já nos versículos 16 e 17, nós vemos que não deveria multiplicar cavalos, esposas ou riquezas. Eu falei para o mozão aqui: não pode ter muita mulher. Porque dá o quê? Dá ruim. Dá ruim. O Senhor já estava orientando, já em Deuteronômio. Vamos lá no versículo 16 e 17, diz assim: esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres,
Se o fizer, desviará o seu coração. Viu, mozão? Vai desviar o coração. Não, também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Essas é as orientações. E aqui eu achei interessante os versículos 18 e 20, que trata que o rei ele deveria copiar e ler as leis diariamente. Sério? Não, não acredito não. Vamos lá. 18. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que estará aos cuidados dos sacerdotes e levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Amém? Então a palavra diária nos traz a temer ao Senhor. Nós vemos que, trazendo para o Novo Testamento, e uma curiosidade, né? O Novo Testamento, o livro de Deuteronômios é o mais citado no Novo Testamento. Então, nós vemos que Jesus cumpre todas as exigências de um rei. Ele estava sendo orientado ali por Moisés, por Deus, de quem seria o rei. Né? Então Jesus é o rei prometido. Também que Jesus conhecia, né, profundamente a lei, né, e citava a lei em diversas falas, né, embasando muitas dos comportamentos dele no Novo Testamento. Ele se referia ali a Deuteronômio, a lei. Né? Sim. Então Jesus é o rei prometido, é humilde, é obediente e cumpre o modelo do rei ideal. Vemos lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11, nós vemos aqui que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Alguém pode falar em línguas agora aí? Glória a Deus. Né? Então, nessa palavra a gente aprende que, assim como o rei, devemos viver guiados pela Escritura, que nos prepara para toda a obra. Amém? Então, e lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, nós vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia! A Escritura, né, devemos buscar a palavra, buscar o Senhor através da palavra, buscar conhecer a palavra, buscar ter intimidade com a palavra, buscar tomar as decisões baseadas na palavra, buscar a presença do Senhor através da palavra. Essa é a nossa a orientação de hoje, né? Essa aplicação que nós temos para hoje aqui no capítulo 17 de Deuteronômio. Amém? Já o capítulo 18, nós vemos que nos versículos 1 a 8, nós vemos o sustento dos sacerdotes levitas. Então, os levitas viviam das ofertas do povo e não tinham herança na terra. Versículos de 1 a 2 diz assim: os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor,
preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Amém. Já nos versículos 9 a 14, vemos que existem as proibições de práticas pagãs. Então, Deus proíbe adivinhação, feitiçaria e consulta aos mortos. Versículos de 10 a 11, diz assim: 10. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou façam presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, ou espírita, ou que consulte os mortos. Já nos versículos 15 ao 22, nós vemos o profeta prometido. Então Deus prometeu levantar um profeta, como Moisés, que falaria em seu nome. Já nos versículos 15 ao 18. Vamos lá? O Senhor, seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Então vemos aqui, já nesse capítulo, que essa promessa do profeta aponta para Jesus. Nós vemos lá em Atos 3, 20 a 23, que Pedro ele declara que Jesus é o profeta prometido por Moisés. Pois, diz assim: pois diz Moisés, o Senhor Deus se levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Então Jesus é o profeta, Jesus é o que tem a palavra, Jesus é a palavra, né? Então Jesus é ele que aponta, ele é o início, ele é o fim, é o alfa e o ômega, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele é nosso amigo fiel. Então é ele que aponta para a direção, para o cumprimento dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Amém? E devemos ouvir a voz de Cristo. Ele é o verdadeiro profeta. Em João 10, 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então aqui em João 10, 27 diz que ouvir, trata aqui de ouvir, conhecer e seguir. Então precisamos ouvir a voz através da palavra, através das pregações, através das orações. Precisamos conhecer o Senhor, conhecer essa voz, né? Muitas vezes a gente se mistura aos conhecimentos humanos e vemos que perdemos a sensibilidade de ouvir a voz quando estamos muito misturados com o mundo, ou fazendo as coisas que o mundo prega, ou quando nós estamos vivendo mais o mundo do que a palavra de Deus. Então aqui a gente traz uma aplicação prática para o nosso dia a dia, no capítulo 18, é ouvir a voz de Deus, conhecer a voz de Deus e segui-la, para que a gente viva tudo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Deixar aqui o capítulo 19 e 20 para o mozão. Amém. Então nós vamos começar aqui no capítulo 19. Deus começa a dar orientações para Moisés orientar o povo, estabelecendo então cidades de refúgio, né? E com normas de conduta ali, de justiça, né? No meio do povo. Do versículo 1 até o 13, a gente vai começar a ver como que Deus estabelece ali refúgio para casos de situações em que as pessoas cometem algum crime sem intenção, né? E no capítulo 1, no versículo 1, ele começa: quando o Senhor, seu Deus, tiver destruído as nações
cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando como herança, e façam nela vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. E aí ele vai dar um exemplo, né? Vamos dizer que 2 amigos vão, né, ali na floresta e vão pegar madeira. E ali o machado escapa da mão de um deles, atinge o outro morre. Então foi um acidente, eles eram amigos, não tinham inimizade, foi uma morte sem intenção, mas então o Senhor estabelece essas cidades para refúgio de pessoas que cometem crimes sem intenção. E aqui especialmente ele está orientando sobre morte, né, que comete ali o homicídio, e para que o vingador da vítima não vá querer se vingar e mate e derrame sangue inocente, né? Então, a gente vai ver aí até o versículo 9, Deus dando essas orientações. Eles separem, se a cidade, se a terra for ampliada, né, como Deus já prometeu, que vai dar muitas terras e que vai ser abundante, né? Então, aumentar o território, aí ele diz, separe então mais 3 cidades, e isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje lhes ordeno, amar o Senhor seu Deus e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor Deus lhe dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. E aí é interessante, né, que Deus novamente ressalta sobre a obediência aos seus mandamentos, sobre o principal mandamento, que é amar o Senhor seu Deus e andar conforme os seus caminhos, andar conforme aquilo que ele já tinha orientado, né? Então aqui, quando o Senhor estabelece cidades de refúgio, nós vemos, eu acho lindo como Deus é um Deus de detalhes, né? A gente já vem falando isso desde a construção do tabernáculo, das orientações ali do tabernáculo, né? Ainda na arca também, como Deus ele é atento aos detalhes nas suas instruções. Deus é específico em muitas das suas instruções e comandos que ele nos dá. E aqui ele estava estabelecendo formas de resguardar aqueles que eram inocentes. E em Hebreus capítulo 6, no versículo 18, nós vemos então que hoje, né, nos nossos dias atuais, Jesus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio perfeito. Amém? Nele podemos nos refugiar e tomar posse da esperança que nos está proposta. Amém? Amém. Indo para o versículos 14 em diante, na verdade começa ali no 11, né? Ele começa a descrever, mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo, matá-lo, fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele, eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança, que vocês receberão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que dela tome posse. Então, ali, e aí, aqui a gente já vê que a regra é diferente, né? Ele vai falar das autoridades, que as autoridades da cidade, elas então vão mandar buscar aquele que cometeu o crime
atacou o seu próximo intencionalmente. E aí sim, esse que fez intencionalmente será entregue à morte. E isso tudo tinha um caráter de ensino, né? E de disciplina, para que todo o povo visse como que era o tratamento daquilo que era considerado mal e crime, para que não repetisse, né? Para que aquilo servisse de alerta, né? Para que o povo não caísse, então, na vida de maldade. É interessante também, a partir dos versículos 15 até o 21, que o Senhor vai colocar limites e trazendo aí a ideia de testemunhas, né, em relação às situações que ocorreriam ali no meio do povo. Então, ele diz no versículo 15: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você está estabelecendo ali normas, orientações sobre como tratar questões de justiça entre eles e traz ali sobre como também apurar, né, a culpa do delito, do crime, por testemunha. E aí ele vai dizer que teria que ter 2 ou 3 testemunhas, né, para que aquilo fosse considerado crime. Porque senão ficaria a palavra de um contra o outro e ali não se tem, então, clareza de quem realmente haveria cometido o crime. Nós vamos ver Jesus citando esse princípio, como a gente já falou, né, que Jesus ele cumpriu perfeitamente a antiga aliança e ele trazia muitos dos ensinos sobre a lei. E Jesus cita esse princípio das testemunhas, como tratar uma ofensa de um irmão, né? Ele pega lá em Mateus capítulo 18, no versículo 16, Jesus vai dizer: mas se ele não ouvir, leve com você mais 1 ou 2 outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, Jesus estava aqui citando essa passagem de Deuteronômio 19, versículo 15. Ele diz: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se recusar a ouvir outros, a ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano, né? Gentil e publicanos eram pessoas mal vistas ali na sociedade naquela época. E Jesus estava dando essa orientação, citando a lei de Deuteronômio 19, 15, sobre como tratar, então, a ofensa de alguém. Nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 18, quando eu estava preparando essa leitura, eu continuei lendo, né, ali Mateus 18, e aí fui vendo no 19, Jesus fala algo bem interessante, né? Que ele vai dizer: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto, sobre o que vocês pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Então, aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, né? O poder ali de 2 pessoas unidas, de 2 testemunhas, de 2 pessoas que tomam uma causa. Então, a gente vê ali, parece um padrão de Deus sobre a questão de 2 ou 3, né? Ele também fala: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu me farei presente. Então, a gente vê esse padrão aí na unidade de 2 ou mais pessoas. Em João, capítulo 8, versículo 17, a gente também vai ver Jesus usar esse critério para testemunhar sobre si mesmo. E aí ele cita, então, o próprio Pai como sendo testemunha dele, né, da legitimidade dele como filho. E em Romanos, capítulo 13, no versículo 1 ao 3, a gente vai ver sobre a questão da submissão às autoridades, que a gente leu que as autoridades da cidade mandariam, então, buscar o criminoso na cidade refúgio, para que essa pessoa fosse punida conforme o crime que ela cometeu intencionalmente.
E aí a gente vê em Romanos o apóstolo Paulo trazendo essa orientação, que todos deveriam se sujeitar às autoridades governamentais, né? Pois não há autoridade que não venha da parte de Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. Então elas existem porque elas foram estabelecidas por Ele, né? Então aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o próprio Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem, né, trazem então condenação sobre si. O legal desse capítulo é que Deus ele faz distinção, né? A diferença entre o erro e a maldade. Exatamente. Né? Aquele que erra, ele separa para proteção. Sim. Né? E a maldade ele pune. Achei interessante isso. E ainda sobre essa questão, né, da punição, da maldade, do erro, né? Nós vamos ver, então, apesar de que nós temos que nos sujeitar às autoridades, né, como por isso ali Paulo repete esse padrão que faz parte do caráter de Deus, né? Essa submissão à autoridade é algo que o Senhor nos ensina e que mantém a ordem, né, no nosso meio, no meio do seu povo, mas também, ao mesmo tempo, quanto à questão da ofensa, Jesus vai trazer um novo padrão na nova aliança. Então, ali naquele momento, na antiga aliança, servia de disciplina, servia de manutenção ali das questões de justiça no meio do povo, logo que eles fossem tomar a terra prometida. Porém, na nova aliança, Jesus traz um outro padrão, né, um outro tratamento para a ofensa de qualquer pessoa que traz ofensa contra nós. Em Mateus capítulo 5, no versículo 38 ao 41, nós vamos ver Jesus falando sobre isso. E ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, que a gente vai ver isso no versículo 21 aqui, né? Não, o restante do povo saberá disso e terá medo, né? Ou seja, se a pessoa receber a punição, vai haver investigação, vai ficar provado que a testemunha mentiu, isso aqui sobre a testemunha falsa, né? Ou seja, detectou que a testemunha mentiu, a pessoa é criminosa, ela realmente cometeu delito. E aí ele disse, olha, vai ter punição que ele planejava para o seu irmão. Então, eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês, que é o que eu falei sobre a questão da disciplina, para o povo não se manter ali na iniquidade, na maldade. E ele diz, não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando Jesus vai agora na nova aliança trazer um novo ensino para nós, ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E aí a gente vê, nossa, nós estamos no tempo da graça, né? Essa hipergraça que está colocada muitas vezes, né? Aí, para todos que querem viver essa hipergraça. Então eu posso fazer tudo, já está pago, o preço já foi pago, né? E Deus é bom, Deus é amor. Mas, na verdade, essa hipergraça, né, que nos coloca ali, podemos fazer de tudo, né? Podemos reivindicar, podemos ser justos, podemos... Aqui Jesus está trazendo um novo padrão da graça. Né? A graça, na verdade, nos coloca numa posição não de justiça própria, mas de subserviência, né? De servir o outro, de se colocar, de se humilhar muitas vezes. Eu nunca posso esquecer daquela palavra, né, em Pedro, humilhai-vos, né? Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Então aqui Jesus está trazendo esse padrão de amor, mas um amor que serve, um amor que se submete, um amor que não se vinga, né, contra aquele que nos fere. É muito louco isso, mas é um ensino que Jesus traz, que reflete a glória dele, que reflete a glória de Deus ali
em relação àquilo que a gente recebe de ofensa que vem contra nós. Seguindo, então, para o capítulo 20, nós vamos... Finalizando. Finalizando. Desculpa, gente. Mas eram detalhes importantes que a gente não pode deixar passar despercebido, né? Mas a gente vai ver ali, então, orientações sobre a questão da guerra, né? E a santidade no combate, os critérios ali, então, das pessoas que estariam na frente da batalha. E ele começa falando sobre a confiança em Deus. Eles não temam, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês, né? Ouça, ó Israel, vocês hoje vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Coisa linda, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo já traz isso lá em Romanos, no capítulo 8. E logo em seguida a gente vai ver ali algumas fontes de medo. Ele no versículo 5 até mais ou menos o versículo 9, ele vai dizer, olha, os oficiais vão dizer ao exército, tem alguém que construiu casa e não dedicou? Volte para sua casa, para que não morra na guerra e outro vá lá e dedique essa casa. Há alguém que plantou uma vinha e não desfrutou? Então volte para casa. Há alguém que se casou e ainda não, como é que fala? Ele vai dizer aqui. Alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher, volte para casa e receba sua mulher, para que outro não a receba. Então ele estava dizendo aqui que tinha ali alguns critérios, os oficiais iam estabelecer ali alguns critérios para os homens que realmente iriam à guerra. Alguém está com medo e não tem coragem? Volte para casa para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. E quem era medroso? E aí a gente vai ver algumas fontes de medo, né? A gente viu ali que alguns não deveriam ir para a guerra. A gente percebe que os 3 primeiros tratam de desfrutes, de coisas que eles possuíam, mas que o 4 se referia justamente a essa questão do medo, né? E aí da timidez. E aí quais eram as fontes de medo, né? Ele começa a dizer essas fontes, né, de medo. Eu tô com minhas coisas aqui e ainda nem desfrutei, tô indo para a guerra, então essa insegurança. Ou então, cara, acabei de me comprometer com a mulher, não vou ter que ir para a guerra, vou morrer, não vou usufruir. Então a cabeça e o coração daqueles homens poderiam não estar 100% voltados para a missão deles ali na guerra. E a gente vê aqui o Senhor trazendo esse critério, né, de interesse de coração, de foco realmente ali na missão que eles haveriam de cumprir. Mas o Senhor é maior do que todas essas fontes de medo. Amém? Ele diz, não tenham medo, não se apavorem, eu vou lutar essa guerra por vocês. E o apóstolo Paulo traz 3 antídotos para a gente vencer o medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então tá aí 3 antídotos para combater o medo, a timidez, poder, amor e equilíbrio, que são expressões do caráter do Senhor. E ali a gente vai ver o Senhor dizendo, olha, se vocês estão com medo, voltem para casa, não sigam a guerra, né? Deus mostra interesse pelo coração daqueles homens. A gente vai ver Deus fazendo isso mais adiante em Juízes, quando ele seleciona ali 2/3 do exército de Gideão e dispensa, né? E dispensa porque o Senhor precisa sondar o coração e ver que aqueles que estão temerosos, que não têm plena confiança nele, é melhor nem ir à guerra. Então, se você está aí entrando numa guerra e você não confia plenamente no Senhor, retroceda ali,
vá buscar essa esperança, essa confiança, esse fortalecimento. Quando você entrar numa guerra, entre numa guerra, confiando que não é você, mas que é o Senhor que lutará as suas guerras. Amém? E também falava sobre o tratamento contra os inimigos, que deveriam destruir completamente todos os inimigos que estivessem naquela terra, para que eles não trouxessem ensino sobre as abominações que eles praticavam, ou seja, para não contaminar o povo com as crenças, com a idolatria, com aquilo que eles faziam, que eles praticavam na terra deles. Né? E a gente vai ver Paulo também trazer muitos ensinos sobre como enfrentar, que armas espirituais nós podemos usar contra as fortalezas. E 2 Coríntios capítulo 10, a gente vai ver: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Hoje as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né, para destronar todo argumento, para destruir todo argumento, né, que se levanta ali contra a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Nossa luta agora é espiritual, completamente nas regiões celestes, contra potestades, contra principados, contra hostes espirituais no reino do Espírito. E encerrando, né, esses capítulos, Glória a Deus. Agora sim, encerrando esses capítulos, né, que trazem esse aspecto de Jesus como aquele rei que é justo, como um profeta que realmente cumpriu as escrituras, cumpriu as profecias, um profeta poderoso como o cumprimento das profecias, né? E também esse sacrifício que ele próprio se ofereceu, sem mácula, sem mancha, e se apresenta como nosso refúgio eterno, nosso alto refúgio, o nosso refúgio seguro, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida nesse dia, nesse domingo. Você que está assistindo em outro horário, em outro dia, Deus abençoe você também. Que você leve esses ensinos para a sua vida prática e estejam atentos e que entrem na guerra na certeza de que o Senhor é aquele que luta as suas guerras. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe paz em meio às guerras. Amém. Com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Não esqueça de curtir, seguir e compartilhar as nossas leituras bíblicas cronológicas. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.